Santos do... Lugar de peixe é dentro do aquário. Corinthians 2, Santos 1. Corinthians finalista do Campeonato Paulista. Depois de 4 anos de ausência, o Timão está de volta às finais do Campeonato Paulista. Uma partida tensa, complicada para o Corinthians, mas no final foi o que a gente esperava. Vitória por 2-1 do Coringão. No nosso pré-jogo eu cravei o 2-1. Partida assim que foi muito da maneira que eu estava prevendo, a partida brigada, muito mais na raça do que na técnica, mas o importante é que conseguimos estar na final. O Corinthians foi escalado com a mudança de esquema em relação ao jogo anterior. Voltamos para o nosso 4-4-2 tradicional, voltamos com os dois volantes Martins e Ranieri, Carrillo e Garro, Memphis e Yuri Alberto, a linha de defesa com Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, a linha que eu considero ideal no momento, e o Angeleri na lateral titular. O Matheus Bidu ficou na reserva, o Hugo, aquela desgraça, não ficou nem na reserva. Então, acredito que entramos com a escalação correta aí, o que deveria ser feito para o jogo. Do lado do Santos, assim como todo mundo sabe, a ausência do Neymar que havia sentido contra o Bragantino, acho que não se recuperou, ficou no banco mais pro protocolo do que qualquer outra coisa, não atuou durante toda a partida. Começo da partida brigado, nenhuma equipe sobressaindo, ninguém criando chance, incomodando a outra equipe. E aí o Corinthians com 15 minutos consegue abrir o placar, a exemplo que aconteceu na partida da fase de classificação. Um lance de escanteio, cobraram curto para o Memphis cruzou, o Yuri Alberto atacou as costas do lateral do Santos que ficou dormindo, finalizou tirando ali do goleiro, fazendo 1-0 para o Corinthians. Ali depois do gol o Corinthians cresceu um pouquinho na partida, conseguiu controlar, o Santos não ameaçava. E aí mais ou menos com os 30 minutos do primeiro tempo, o treinador do Santos fez uma alteração tática, mudando de lado o Soteldo, Guilherme, Tassiano. Ali o Santos deu uma melhoradinha, aí teve o primeiro lance de perigo do Santos, que foi uma jogada nas costas da nossa lateral esquerda, um cruzamento que o Mateuzinho salvou, jogando a bola para escanteio, e aí no escanteio um cruzamento do Guilherme, o Tiquinho Soares se antecipou ao Martins que fez uma boa partida, mas vacilou nesse gol, uma falha decisiva, e ali o Santos empatava o jogo. Depois disso o Santos foi melhor no final do primeiro tempo, o Corinthians sentiu bastante o gol, e aí fomos para o intervalo em igualdade, 1-1, uma partida que estava controlada por Corinthians e uma bola parada acabamos tomando um gol besta. As duas equipes voltaram para o segundo tempo com a mesma formação e me parece que o Santos ainda voltou um pouquinho melhor do que o Corinthians. O Corinthians ainda não se encontrava na partida, estava meio disperso, o Santos mais em cima do Corinthians. E aí numa boa jogada do Angeleri, ele recebeu um passe do Martins, ele foi na linha de fundo, olhou, viu que a área estava vazia, bateu para a entrada da área, um passe consciente para o Garro dominou, chutou reto, assim, fez um golaço. O Garro que vinha muito mal na partida, mas apareceu na hora que deveria aparecer. Até antes do gol, o Garro tinha batido uma falta, o goleiro do Santos tinha feito uma bela defesa, ali o Garro deu uma acordada e logo em seguida fez o 2-1 para o Corinthians. Depois disso, o Corinthians conseguiu controlar bem a partida sem sofrer muito na parte defensiva, uma bola cruzada, outra do Santos ali que estava incomodando, mas o Corinthians tentava encaixar contra-ataques, não conseguia, a partida seguiu meio xoxa, meio morna, até que mais para a reta final do segundo tempo, o Santos teve um jogador expulso, um contra-ataque, um lançamento que o Yuri Alberto ganhou na velocidade do zagueiro Zé Ivaldo do Santos. Ele deu lá uma espécie de voador, um carrinho no tornozelo do Yuri Alberto. A princípio o juiz deu amarelo, mas depois o VAR chamou, o juiz acabou corrigindo. Ali o Santos ficava com a menos, atrás do placar, ali praticamente sepultava as chances do Santos no jogo. O Corinthians passou apenas a controlar a partida, sem sofrer. No final ainda do jogo nós tivemos uma expulsão do jogador do Santos ali, quase perto do apito final. E aí o Corinthians seguiu segurando o jogo, entrou o Romero para catimbar, o Romero que entrou bem na partida também. E aí acabou o jogo 2-1, Corinthians classificado para a final do Campeonato Paulista. Vamos ver quem vai passar amanhã, se vai ser o São Paulo, se vai ser o Palmeiras. Fato é que quem dos dois passar, o Corinthians faz o segundo jogo da final em casa, né? Nas quartas e nas semis são partidas únicas, nas finais são 2 jogos sem vantagem de placar, de empate. A vantagem do Corinthians vai ser decidir em casa, então mais uma chance aí da gente sair dessa fila incômoda de títulos, porque desde 2019, quando fomos campeões paulistas, a gente não conquista nenhum título. Então, vamos aí com tudo para essa final. Fazer uma análise dos jogadores nessa partida é um pouquinho complicado, né? Eu não achei que ninguém tenha feito uma partida ruim. E também não vi um destaque, claro, assim, do Corinthians na partida. Então, vou tentar pegar os jogadores que foram mais regulares, assim. Destaque negativo...
Até o gol, pra mim o destaque negativo da partida seria o Garro, porque ele não havia conseguido participar, criar jogadas, então não gostei da partida do Garro até o gol. Porém, depois do gol ele cresceu, conseguiu participar mais da partida e fez o gol decisivo, né? Então, um golaço por sinal, então é difícil classificar alguém de forma negativa. Pensando aqui hoje, por eu estar animado pela classificação, por estar de volta à final, não vou colocar nenhum destaque negativo na partida. Até a comissão técnica escalou direito o Corinthians, fez as alterações no momento que deveria fazer. O Martins, apesar de ter participado diretamente do gol do Santos, né, uma falha ali, mas eu gostei da partida do Martins, então não vou classificar ninguém aí como destaque negativo. Positivamente, poderia destacar o Yuri, fez uma boa partida, fez o gol que ele tá lá para isso, o centroavante, brigou, correu, cavou a expulsão. O Garro cresceu depois na partida, o Ranieri fez uma boa partida, a dupla de zaga, Félix Torres um sustinho ou outro que é normal, o Gustavo Henrique muito seguro. Mas eu vou destacar um jogador aqui que eu venho batendo bastante e eu acho que hoje ele foi muito bem da partida do primeiro ao último minuto. Tanto com a bola no pé e principalmente na forma defensiva que foi o Mateuzinho. Para mim o Mateuzinho fez uma grande partida, ainda mais porque no setor dele caíam Guilherme e Soteldo, dois jogadores dificílimos de marcar. Guilherme que vem em grande fase. O Mateuzinho fez uma partida impecável, não perdeu uma bola, tomando decisões corretas. Eu gostaria que o Mateuzinho jogasse sempre assim. Então até uma forma de premiar o Mateuzinho, que é um jogador que eu venho batendo bastante. Então destacar o Mateuzinho aí de forma positiva. Para mim foi o destaque da partida, o jogador mais regular da partida. É isso, quarta-feira temos um jogo com o Barcelona, uma missão impossível não é, mas dificílima, talvez só um milagre que faça a gente classificar, mas a gente tem que acreditar, né? Acreditar a gente sempre acredita, então vamos nessa e depois desse jogo da Libertadores aí vamos ver quais serão as datas das finais do Campeonato Paulista, mas confesso pra vocês que estou muito animado aí para ver o Coringão de volta na final, vai pegar um rival, o Corinthians aí com a força da torcida, jogando, conseguindo os resultados que tem que conseguir em casa, né? Então é isso. Muito feliz por estar na final. Deixar um abraço aí para você, fiel corintiana, para os Antes também que sempre nos acompanham. E vai Corinthians!